Obrigado. Obrigado. Depois de sair da Desportiva, você foi para o Guarani de Campinas. Sim. Você fez a análise da sua passagem para o Guarani e depois teve mais uma ou outra, mais duas equipes que você passou antes de vir para aqui? Não, fui para o Osasco Esporte depois de lá. Perfeito. Uma análise da sua trajetória depois de sair da Desportiva. Foi uma oportunidade bastante interessante, né? Naquela situação ali, vestir uma camisa do tamanho que tem a história, né, do Guarani, que é um clube que já foi campeão brasileiro. Foi uma passagem que, no meu ponto de vista, foi boa. Teve algumas situações ali de partida, mais coisa de futebol, mas foi muito bom. O convívio no clube, os jogos de alto nível. Foi bom também poder voltar ao cenário lá do mercado paulista. Mas já passou também, a gente bateu na trave lá, o acesso foi por pouco, e quando o clube não consegue alcançar seus objetivos, é normal de ter mudança. E dali eu segui o caminho, mas com contrato ainda com eles. Fui jogar A2, fizemos uma boa A2, pude fazer uma boa A2 em jogos de alto nível, bons jogos. Felizmente também batendo na trave, mas agora estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui vestindo a camisa do Rio Branco e chega de bater na trave, agora está na hora de conseguir os objetivos. Andrei, Laura da Arquibancada Digital está inclusive ao vivo nesse momento para todo mundo. Não dá para a gente fugir do critério do quesito torcida, a gente sabe da sua identificação, sua bela campanha aqui no Campeonato Capixaba no ano passado. Queria que você falasse um pouquinho sobre o lado de cá agora. O que você espera de trabalho, expectativa para conquistar também a torcida Capa Preta? A cobrança vai ser muito grande, é claro que a torcida não vai querer menos do que viu do outro lado. Eu estou preparado para isso, para esse grande desafio. Rio Branco é um grande clube, uma camisa gigantesca aqui dentro do estado. Tá com um grande investimento e é isso, cara. Eu quero primeiro começar a jogar, fazer bons jogos, para depois começar a falar mais sobre isso, né? Porque sem a gente jogar fica muito difícil a gente falar mais. Só espero coisas boas, grandes jogos com a camisa do Rio Branco, uma potência gigantesca e, sério, estou muito feliz de estar aqui vestindo essa camisa maravilhosa. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? Ter voltado para o estado que eu aprendi a amar, porque eu já falei isso antes, a minha família começou aqui em Espírito Santo e eu quero construir uma boa carreira aqui. Só complementando, lá do outro lado, você é titular absoluto, como eu já frisei, uma bela campanha, não tão pouco, tenho o carinho da torcida de lá. Mas aqui a gente também tem grandes nomes no gol, a gente tem o Fernando Henrique, a gente tem o Gabriel. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua chegada, sobre essa possível saudável disputa aí de titularidade. Lá eu não era titular absoluto, tinha o Alan Camilato, que é meu companheiro aqui, que também deixava o trabalho com um nível sempre alto, né? Ali a gente mantém o alto nível, porque sabe que se vacilar, quem tá ali esperando a oportunidade pode entrar e acabar te botando, né, na casinha, como a gente fala. Mas é um grande desafio, a minha carreira sempre foi assim, de grandes desafios. Já tive trabalhando junto com o Jefferson, com o Renan, já trabalhei com o Fernando Henrique outras vezes. Então é mais uma oportunidade de estar aprendendo com os meus companheiros, novos companheiros, alguns que eu já conheço também já há algum tempo, e também passar um pouco da minha experiência para compartilhar a experiência, porque o nosso objetivo aqui é um só. Temos que pensar no nós, não no eu. E é aquilo, eu vou trabalhar, vou dar o meu melhor e espero sim ser titular e poder dar muita alegria para a Nação Capa Preta. Andrei, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua identificação com o Estado, né? Você falou aqui para a colega agora, da sua identificação, da sua família. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, por favor, sua identificação com o Estado, sua família, parte dela daqui? Tá, sim. Então, o meu avô, Valdeci Ventura, ele nasceu em Espírito Santo, Monte Alegre. Os meus tia-avós, os parentes tios de meus pais, tudo é numa região quilombola chamada Monte Alegre. Ano passado até fui lá fazer uma visita, meu irmão também tá sempre lá que pode.
E o meu pai, cara, que é falecido há 17 anos, sempre fez excursão da família, dos parentes do Rio, para vir para cá, para Espírito Santo. E desde que eu tive a oportunidade de vir jogar aqui em Espírito Santo, na primeira vez, na minha primeira passagem aqui em 2024, eu pude me lembrar disso, né? Que aqui foi onde começou a minha família por parte paterna e tem muitas coisas envolvidas dentro disso. O meu desejo de poder subir junto com o futebol capixaba aos grandes cenários do futebol nacional, como já foi antes. E eu acho que isso me motiva muito mais, sabe? De poder construir uma história aqui onde começou a minha família por parte de pai. Andrei, Ana Clara, da TVE, queria te perguntar a respeito dessa negociação, assim, como é que foi para você receber o convite do Rio Branco? Se foi de imediato, o seu olhar com bons olhos esse retorno ao futebol capixaba, e se você já está pronto, se necessário, entrar em campo na próxima terça-feira? Olha, desde quando tudo começou a acontecer, o Guilherme Lobo, que é o nosso executivo de futebol, conversou comigo e não vou mentir que foi uma conversa que balançou muito comigo, conhecendo um pouco a estrutura do clube, a história, todo o projeto que ele passou para mim. Isso tudo traz muita confiança e tranquilidade para o profissional, saber que tu vai chegar num clube e só se preocupar em jogar futebol, porque aqui os profissionais são de extrema qualidade, a estrutura, posso dizer que é a melhor, assim, de fato, do estado e uma das melhores do Brasil, pelo que eu estou vendo aqui, pelos lugares que eu já passei. O que nos oferece no dia a dia de trabalho, toda a estrutura, todo o suporte, torna o clube maior do que ele já é, porque eu já passei por muitos clubes aí, até por situações melhores de calendário, e não tem toda a estrutura, toda a funcionalidade que tem aqui no Rio Branco. Então, desde o início, foi sempre uma conversa que eu sempre deixei em aberta a possibilidade de poder voltar, até pelo meu desejo que eu estava falando para outro colega ali, de poder voltar aqui para o estado e construir uma carreira aqui bonita aqui, sabe? É isso que eu busco hoje para minha carreira com 32 anos. Não quero mais ficar migrando de um clube para o outro, eu quero chegar num clube, construir uma história e se firmar ali. Pronto para isso? Pronto, sempre. Andrei, Vai. Andrei, Muriel Fernandes da Arquibancada Digital. Voltando um pouco nessa questão do sul desportiva, uma das imagens marcantes mais recentes que a gente tem é de você naquele jogo contra o Rio Branco, na semifinal do Capixabão do ano passado, né, em que repercutiu bastante, um vídeo seu bastante emocionado, né, antes da partida, e isso mostra muito o quanto a desportiva representa para você. Eu queria saber de você como foi para você aceitar esse projeto e aceitar essa proposta de vir para o Rio Branco, mesmo tendo toda essa identificação que você tem com o maior rival, né, com a desportiva, e de vir agora vestindo a camisa capa preta, estando aqui representando o que é, na verdade, o maior rival do seu antigo clube e que você também é tão identificado. Então, sobre o vídeo, foi um momento ali de muita emoção, pela torcida, sim, de fato. A torcida deles é uma torcida bem quente mesmo, bem fiel ao clube, como a nossa também é. Mas ali naquele momento passava um filme na minha cabeça, porque, como eu falei, eu tenho muito desejo de crescer junto com o futebol capixaba, sabe? E ali naquele momento eu vi a grandeza que é o futebol capixaba, do que o futebol capixaba ele é capaz, sabe? E ali foi um momento de muita emoção por conta disso. Sim, pela torcida e pelo momento, porque estava uma festa bonita no estádio e as duas torcidas fazendo uma festa linda. E eu acho que, até como vocês, repórteres, eu acho que jornalistas esportivos, acho que é isso que vocês querem pro futebol capixaba, sabe? Sim, eu tive uma passagem bonita lá, respeito todo o carinho da torcida deles por mim. Foi muito legal, mas tem que virar página. Sou profissional, agora eu sou capa preta e tô vestindo essa camisa aqui como
com unhas e dentes, sabe? Vou dar o meu melhor todos os dias aqui, porque é aquilo, a camisa que eu tô vestindo, eu defendo ela de corpo e alma e não vai ser diferente aqui. Você chegou a ver já seu anúncio no Instagram? Me mandaram uma prévia antes, mas é isso. É interessante, é bom que o Brasil vê a força que tem o futebol capixaba e do que nós somos capazes. Nós vamos sim crescer muito, o Rio Branco, as outras equipes. A gente tem muito potencial de voltar a ser grande, de poder botar um time capixaba. Claro que o meu objetivo agora é o Rio Branco, mas mais para frente ver outras equipes também nos grandes cenários do futebol nacional. André, o Rio Branco vai enfrentar nessa nova etapa o Vila Nova de Goiás, Copa Centro-Oeste, terça-feira. Por acaso você viu o jogo e uma análise sua com relação ao adversário do Vila Nova de Goiás? É um jogo duro, né? Um jogo grande. O Vila Nova vem de um bom momento na Copa do Brasil. E o jogo de ontem contra o CG, por Confiança? Não, desculpa, não vi que aonde eu tô, ainda tô sem TV e celular, enfim. Mas a gente sempre vê depois, mas a gente conhece, cara. Tenho amigos lá, conhecidos lá também. Um cunhado do meu irmão joga lá, então a gente tá sempre acompanhando. É um grande jogo para um clube grande. E o Rio Branco é grande, vai conseguir chegar aos grandes cenários do futebol nacional. E é assim, com jogos como esse, grande, que a gente acaba se calejando mais e mais para se tornar maior ainda a cada dia, entendeu? E é isso, a gente está trabalhando duro, a gente vem de uma intertemporada forte, estamos nos preparando bastante para, se Deus quiser, terça-feira dar um grande passo aí, iniciando a Copa Verde. Andrei, o último recorte que a gente tem seu aqui no futebol capixaba é muito positivo, né? De um dos principais goleiros, o principal goleiro do campeonato que você atuou. De lá pra cá, o que você identifica como algo que mais evoluiu no seu jogo? Do Andrei goleiro mesmo, dentro de campo. Caramba, você pode repetir a pergunta, por favor? O que você identifica como algo que mais evoluiu do Andrei que a gente viu atuando no futebol capixaba pela Desportiva para o Andrei que hoje chega ao Rio Branco? Foi o jogo com o pé, foi uma característica de defender pênalti? O que você identifica como algo que mais evoluiu no seu jogo de lá para cá? Cara, a gente tá sempre evoluindo todos os dias, né? A gente evolui um pouquinho a cada dia, goleiro, então, se cobra muito, então a gente sempre acha que nunca tá bom, mas a gente vem evoluindo. Eu acho que eu melhorei muito o meu jogo com os pés, sim, porque eu sempre fui um goleiro de bastante ligação direta, sempre foi um ponto forte meu, até pela época que eu fui formado, assim, né? E hoje você vê que o goleiro hoje tem que fazer uma função de livro ali. Eu acho que esse tempinho que eu passei fora fez com que eu melhorasse bastante, por exigir bastante, até por questão dos campos também, que facilita bastante. Mas eu acho que eu evolui muito mais, acho que como pessoa, como ser humano, como profissional, porque o impacto que causou a minha última passagem aqui no Espírito Santo, acho que me trouxe uma grande responsabilidade para o torcedor, para as crianças que sonham em ser jogador, entendeu? Então eu tenho que me preocupar sempre em ser um atleta melhor, um ser humano melhor, um pai de família melhor, enfim, para ser um espelho para aqueles que querem seguir o mesmo caminho.